Quem foi Pedro, apóstolo na Bíblia? Pedro era um dos 12 apóstolos, que servia muitas vezes como porta-voz dos discípulos. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus e foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Pedro escreveu 2 cartas que estão na Bíblia, 1 e 2 Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Pedro, também chamado Simão, era um pescador que tinha um pequeno negócio em parceria com seu irmão André e 2 amigos, Tiago e João. André introduziu Pedro a Jesus e mais tarde, quando Jesus o chamou, Pedro deixou tudo para ser seu discípulo. Lucas 5, 9, 11. Jesus escolheu Pedro para ser um de seus 12 apóstolos, que receberam um treinamento especial para serem líderes. Pedro se destacou entre os discípulos por ser ousado e falar o que todos estavam pensando. Ele era impulsivo, fazia tudo com entusiasmo e amava Jesus ferozmente. Pedro tinha a personalidade de um líder, mas ainda não era maduro. Teve experiências profundas como andar sobre as águas que revelaram sua ousadia e espontaneidade, mas também suas dúvidas, fraquezas e falta de fé. Mateus 14, 27, 30. Imagem e ilustração de Pedro andando sobre as águas, afundando, salvo por Jesus. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus e presenciou eventos especiais, que nem todos os apóstolos viram. Junto com Tiago e João, Pedro viu a transfiguração de Jesus e a ressurreição da filha de Jairo. Marcos 9, 2. Pedro era mais que aluno, ele era amigo de Jesus. Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, mas não entendia que Jesus tinha que morrer e queria protegê-lo a todo custo. Mateus 16, 15 e 17. Ele estava pronto para morrer para defender Jesus e até tentou salvar Jesus quando foi preso. Mas Jesus impediu Pedro de seguir o caminho da violência. João 18, 10 e 11. Quando Jesus foi preso, Pedro perdeu a coragem e negou Jesus 3 vezes. Seu coração era sincero, mas nesse momento ele tropeçou. Logo Pedro se arrependeu de suas palavras e ficou muito triste. Lucas 22, 60 a 62. Pedro, líder da igreja. Quando Jesus ressuscitou, Pedro foi o primeiro a entrar no túmulo vazio para ver. Mais tarde Jesus apareceu na praia e conversou com Pedro. 3 vezes Pedro disse que amava Jesus e Jesus o mandou cuidar de suas ovelhas. João 21, 17. Daí em diante, Pedro foi uma pessoa diferente. No dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, Pedro pregou o Evangelho e 3.000 pessoas se converteram. A partir daí, Pedro começou a falar corajosamente sobre Jesus por toda parte. Atos dos Apóstolos 2, 37 e 39. Deus usou sua ousadia e coragem, junto com o poder do Espírito Santo, para estabelecer a igreja no seu início. Mesmo correndo o risco de morrer, Pedro continuou pregando o Evangelho. No início, ele só pregava para judeus, mas depois Deus lhe revelou que o Evangelho é para todos. Pedro teve que aprender a largar o preconceito e a preocupação com a opinião dos outros. Atos dos Apóstolos 10, 27 e 28. Com o tempo, Pedro amadureceu e seus traços mais impulsivos e violentos desapareceram. Pedro foi um exemplo de coragem, mas também de humildade, reconhecendo e corrigindo seus erros. Deus usou Pedro de maneira poderosa para levar o Evangelho a muitas pessoas.